Então, dando continuidade ao assunto, vamos entrar agora no movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, que é o que a gente está estudando desde o início, certo? Uniformemente variado pode ocorrer em trajetórias com formatos diferentes. Se a trajetória for retilínea, ele será chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é a principal característica está na trajetória, certo? Retilíneo, porque a trajetória que está se tratando desse movimento é uma trajetória reta, certo? Agora, se a trajetória for uma circunferência, aí a gente tem um movimento circular uniformemente variado. Então, todos eles são movimentos uniformemente variados, certo? Porém, dependendo da trajetória, um passa a ser movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, e o outro movimento circular uniformemente variado, se a trajetória for um círculo. Como o próprio nome indica, algo está variando. A gente já percebeu que quem está variando? Esse algo que varia é a velocidade, certo? É a velocidade que ela varia. Só que é o seguinte, no movimento variado, a velocidade varia, só que ela não varia de maneira uniforme. Ela varia de todo jeito, certo? Já no movimento uniformemente variado, a velocidade varia, só que ela varia de uma maneira padronizada, certo? Pode ser que foi 20 quilômetros por hora, depois passou a ser 40, depois 60, depois 80, e a gente percebe que há uma padronização no aumento. Do mesmo jeito, quando há uma redução, há uma padronização de redução. Estava 10, depois passou a ser 8, 6, 4, 2 e 0, certo? Agora no variado não há essa padronização. Pode ser que era 20, depois 40, depois 80 e assim vai. Depois 90 e por diante, certo? Aí 100, ok? Então, a gente está estudando desde o início esse segundo tipo, certo? Só que agora, a partir de agora, a gente vai estudar mais um elemento desse daqui, que é o elemento chamado retilíneo, certo? A trajetória reta. Vamos ver quais são as características do MRUV. Ó, MUV varia de maneira uniforme. Uniforme, né? Padrão, certo? A velocidade varia de maneira uniforme. Aí agora tem esse elemento, o R. O R, a trajetória é retilínea, certo? Bom, é a primeira característica. A trajetória é reta, certo? Segunda característica, a velocidade varia uniformemente, de modo linear, aumentando ou diminuindo, certo? Como a gente já viu em diversos problemas que fizemos, a gente nota que tem algumas situações, por exemplo, essa situação aqui do exemplo 3, a gente nota que essa velocidade aqui ela está aumentando
de maneira padronizada, ó, zero, quer dizer, não, esse daqui não. Esse daqui, o ciclista 2, que digo. O ciclista 2, a velocidade ela está diminuindo de maneira padronizada. Ó, 10, 8, 6, 4, 2. Então, se a gente fosse classificar, isso aqui se trataria de um movimento uniforme variado. A gente não sabe se a trajetória é reta, certo? Se for reta, então é um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora veja esse daqui. Veja que mesmo que seja de sinal negativo, que quer dizer que o sentido da trajetória é 1, mas ele está em sentido contrário, está aumentando também de maneira padronizada. Então, isso aqui também se trata de um movimento uniformemente variado. Agora, esse de 0 subiu para 4, 4 foi para 6, 6 para 8, 8 para 10. Olha, dessa parte aqui está variando de maneira uniforme, mas de 0 até 4 não variou de maneira uniforme, porque ó, 4 a 6 é 2, 6 a 8 é 2, 8 a 10 é 2. Então esse daqui seria uma situação de movimento variado, certo? Bom, mas voltando aqui, a segunda característica ela é forte nisso, que a velocidade ela varia, mas ela não varia de todo jeito. Ela varia de maneira linear, maneira uniforme. Característica 3. A aceleração escalar é constante e não nula. Bom, aí agora é o principal elemento do MRUV. O principal elemento do MRUV é que a velocidade varia, certo? Varia de maneira padrão, certo? Em matemática, a gente estuda esse assunto aqui nas progressões. Com certeza você já deve ter visto em alguma coisa relacionada. Em matemática, a gente vê a chamada PA, progressão aritmética, certo? Então, varia de maneira uniforme. Agora a aceleração ela é constante, certo? Constante e ainda mais diferente de zero, ok? Pronto. Então, bora ver aqui esse exemplo. Qual das tabelas abaixo demonstra uma situação de movimento uniformemente variado? Certo? Eu quero uma situação de movimento uniformemente variado. Então, para poder eu saber se trata de um movimento uniformemente variado, eu percebo que aqui tem o elemento tempo e o elemento velocidade, em cada um deles. Eu percebo que há uma padronização do tempo. O tempo aqui está aumentando de 1 em 1 segundo, certo? Então, tá tudo certo. O tempo ele está padrão, certo? Agora a velocidade é aonde que eu tenho que analisar. Veja, se o tempo está padrão, aumentando de modo padrão, porque a gente sabe que o tempo sempre aumenta, certo? Não tem como o tempo reduzir. Quem aumenta ou diminui é a velocidade. Aí aqui eu vou analisar. Olha, veja que aqui está tendo variação de velocidade. Se nós percebermos aqui, não está tendo variação de velocidade. A variação foi zero em cada um deles. Então, significa dizer que essa tabela A se trata de um movimento uniforme, certo? Aí agora, a tabela B.
tabela B nos informa o tempo continua padrão, mas veja a variação de velocidade. Ó, aqui variou 2, aqui já variou mais 2, agora aqui variou 4, ó, de 4 para 8, agora aqui variou 8 e aqui variou 16. Então veja aqui o seguinte, veja que houve variação padronizada até aqui, até esse pedaço. Mas depois desse pedaço, o móvel não variou mais de maneira padronizada. Então, esse daqui se trata de um movimento variado, certo? Se ele perguntasse quais intervalos de tempo o movimento ele era uniformemente variado, o intervalo de tempo seria de 0 até 2 segundos. Agora, de 3 segundos em diante, ele não era mais movimento uniformemente variado, certo? Mas ele está perguntando o todo. Então, se for analisar o todo, ele é um movimento variado. Agora, esse caso aqui, variou 2, variou 2 de novo, variou 2, variou 2 e variou 2. Então, a velocidade está variando de maneira uniforme. Então, agora sim, essa letra C é um caso de movimento uniformemente variado. Uniformemente agora variado, certo? Então é a tabela C, certo?